Vídeo 3 sobre e-commerce. Agora a gente vai falar o que um e-commerce faz para de fato ter sucesso. Lembrando, esse aqui é o terceiro vídeo de 4 que a gente vai fazer aqui em janeiro. Então, garante que você viu os anteriores, porque eles são base para o que a gente vai falar agora. E também lembra que lá nos últimos teve um PDF, esse aqui também vai ter no final do vídeo. Bom, então bora lá. O objetivo desse vídeo, então, é a gente falar um pouquinho os aspectos que fazem um e-commerce de fato ter sucesso e, principalmente, como que você vai otimizar o seu e-commerce. A partir de agora, a gente separa aquela galera que não tem nada, então se você ainda não tem nada no seu e-commerce, pega esse vídeo e guarda aqui, né? Guarda ele, assiste, obviamente, não vai embora, mas guarda ele para quando você já tiver implementado o seu e-commerce, porque eu vou ter algumas dicas práticas de coisas que você precisa se atentar e coisas que você pode otimizar para ter mais resultado no seu e-commerce. Começando então pela UI, User Interface, né? O que é a tal da User Interface? Isso aqui é a cara que o seu e-commerce tem. E aí eu falei no vídeo anterior, falei sobre a questão dos templates, falei sobre o visual, falei que você pode codar, falei que você pode ter templates, né? Então, todas essas questões estão diretamente relacionadas com a interface que o usuário vai interagir com o seu e-commerce. E aí eu quero passar alguns pontos aqui agora que você precisa se atentar. O primeiro delas é que o seu site precisa ser agradável, harmônico, bonito, de fato um site que consiga, literalmente esse termo mesmo, agradar o seu cliente. E aí sim, é subjetivo, tá? Você pode olhar um site muito feio, muito bosta, que o dono daquele site deve pensar, caralho, agrada pra porra, sabe? Mas o que te ajuda a olhar para o seu e-commerce e entender de fato se ele é agradável, harmônico e se ele de fato causa uma boa sensação no seu cliente? O principal ponto é você ter referências. Será que o seu site é tão bom quanto o dos concorrentes? Será que tu tem alguém num nicho similar que é muito maior do que você, e muitas vezes isso acontece, que é muito maior do que você? Será que o seu site está no mesmo nível visualmente falando? Será que ele é similar? Não estou dizendo que você tem que copiar, estou dizendo que você tem que olhar e pensar assim, o meu concorrente ou esse outro player fudido de mercado aqui, ele compraria o meu site. Bom, se ele compraria o teu site, se ele teria esse design no site dele, top! Então você já está num bom caminho. E obviamente ter alguém bom no sentido de alguém que entende de interface, alguém que entende de design, isso vai te ajudar bastante também a não errar nesse aspecto. Além disso, também tem alguns pontos assim que são importantes, como uma noção de que o seu site não pode fazer o seu cliente pensar. Isso é um conceito bem comum em landing pages, a gente não vai falar disso aqui agora, mas o seu site ele tem que ter uma pegada muito forte de facilitar a vida do usuário. Tem que ter botões de ação bem destacados, tem que ter o preço bem claro, tem que fazer com que o seu cliente de fato não precise pensar. Se o seu site precisa pensar um pouquinho, isso certamente está diminuindo a sua taxa de conversão, então pensa nisso. Um outro ponto é sobre as categorias de produto, né? Subdivisão, todas aquelas divisões que você tem ali na parte do header, ali na parte de cima do site, tudo isso é mega importante de você ter isso bem otimizado. Por quê? Porque é o local onde as pessoas vão buscar de fato os seus produtos, né? Além da própria busca dentro do site, busca textual, você tendo essas categorias bem organizadas vão te ajudar a facilitar a vida do cliente de novo e fazer com que ele consiga encontrar os produtos mais eficientemente e assim efetuar a sua compra. E aí vamos finalizar da seguinte forma nesse aspecto de UI, né? A gente tem que ter uma user interface funcional, bela, não fazendo pensar, e também lembra da questão das fotos, né? A questão das fotos entra aqui com a clareza e uma conexão, uma mensagem única para o seu cliente. Vende um produto caro, faça fotos excelentes, extraordinárias, vídeos, formatos diferentes para apresentar o seu produto dentro do seu site. E tudo isso conectado com uma bela interface que seja realmente funcional, tudo isso garante que você consiga ter o quê? Que você consiga chegar no momento de pensar ainda mais na experiência do cliente. E aí a gente entra nesse ponto de UX, User Experience.
O User Experience está diretamente relacionado com essa questão da experiência que o seu cliente vai ter dentro do site. Então, toda a interface sendo funcional, como a gente falou até então, também cai como uma ação de melhoria da experiência do cliente. Mas aqui existem alguns pontos bem cruciais que são importantes que você precisa ou melhorar ou evitar. Começando pelos pop-ups, né? Os pop-ups, eles são pontos assim que o pessoal tenta utilizar, mas utiliza de uma forma muito errada, que é aquele pop-up logo no início, quando a pessoa chega ou entra numa página e aí nessa página tem vários pop-ups. Tipo assim, pop-up é uma coisa velha que é chata pra caralho, tipo, tu não se importa com pop-ups hoje em dia. Então, o único pop-up que realmente é aceitável, assim, a nível de marketing nesse caso, na minha visão e na visão da V4, são aqueles pop-ups que vêm quando o cliente tem uma intenção de saída, conhecidos como exit pop-ups. Tá? Então você pesquisar por isso e implementar um exit pop-up dentro do seu site faz total sentido. Quando ele tiver a intenção de ir embora, aparecer um pop-up para tentar pegar de volta ele, muito bom. Fora isso, não utiliza os pop-ups que não valem tanto a pena. Os pop-ups, eles não valem tanto a pena, então, porque eles geram frustração. Então, qualquer coisa que desvia a atenção do cliente, que gera essa possibilidade de uma frustração na navegação dele, você tem que tirar da frente para evitar uma degradação da experiência do usuário. E falando em degradação da experiência, existem também algumas questões que fazem com que a velocidade do seu site fique dificultada também, né? Fique, de fato, lento o seu site. Então pensa nisso, existem vários sites, a gente vai deixar aqui alguns na descrição e dentro do PDF, melhor dizendo, vai ter dentro do PDF alguns sites que você vai poder colocar o link do seu e-commerce para ver o quão rápido ele carrega. E quando você vê isso, você vai ver que tem várias formas de otimizar isso, que o seu programador ou alguém como a gente aqui na V4 pode eventualmente ajudar a torná-lo mais rápido, dando assim uma experiência melhor para o seu cliente. Um outro ponto aqui, para fechar a questão da experiência, está relacionado com a facilidade de contato. E aí, esse é um ponto bem legal assim, porque poxa, eu vejo pouquíssimos sites no Brasil, e não que eu conheça todos os sites também, né, mas pelo menos dos maiores, assim, com uma dificuldade gigantesca de contato com o suporte, com o saque e tal. Então eu vou dar um exemplo pessoal aqui, que eu não sei hoje, nesse dia que o vídeo está saindo ou que você está assistindo, eu não sei como tá, mas eu vou contar uma experiência que eu tive, que eu não consegui resolver, mesmo sendo alguém que entende dos mecanismos, que entende de e-commerce. Eu comprei uma máquina de lavar, belíssima, na Magazine Luiza, e, cara, não conseguiram me entregar, porque eles falaram que ia entregar em 20 dias, e me entregaram em 7. Teoricamente aí seria top, né? Eles falaram, vou levar 20 dias e entregaram em 7. Só que eu me programei para 20 dias. Então no 7º dia eu estava em outro estado. Não estava lá para receber, nem parei para pensar nessa fita. E eles tentaram entregar 3 vezes, não conseguiram, obviamente, e aí ferrou. Devolveram o produto e me deram em crédito. Só que assim, eu não consegui nem fudendo falar com eles. Eu não conseguia um telefone, eu não conseguia no chat, eu não conseguia dentro do login ali com os produtos. Uma baita de uma experiência merda, né? Pra uma Magazine Luiza que é top, sabe? Então eu tive uma péssima experiência e isso fez com que eu ficasse, a gente fala aqui cabreiro, né? A gente ficasse, de fato, desconfiado de comprar na Magazine Luiza. Eu sei que a Magazine Luiza é a Magazine Luiza, eu tenho ações deles e tudo bem, mas essa experiência me deixou com um pezinho atrás, né? Ao invés de 5 estrelas, eu dou 4 estrelas hoje para essa experiência de compra deles. Pô, por que não tem um telefone para eu pegar e ligar, ou não tinha naquele momento? Por que na página do produto eu não consigo facilmente falar com eles? Por que não tem um botão de WhatsApp que caia numa central, que me leve 10 horas para me atender, mas que pelo menos me atenda? Né? Então tudo isso são questionamentos que eu fiz para mim mesmo nesse caso, mas que você tem que fazer para tentar melhorar a experiência do seu usuário e o suporte a ele. E o principal ponto aqui para fechar esse aspecto da UX é que você precisa garantir uma boa experiência do seu cliente para que ele volte. Olha essa experiência bosta que eu tive com a Magazine Luiza, uma gigante do mercado, que agora até caiu bastante no mercado, né? A gente sabe disso, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, mas assim, isso fez com que dificultasse com que eu quisesse comprar de novo deles, sabe? Vou dar um exemplo da Fast Shop bem breve. Fast Shop, uma vez, muito tempo atrás, eu queria comprar um telefone, tentei comprar, não passou o meu limite do cartão. Beleza, tudo bem, sou pobre mesmo, não tinha como comprar aquilo ali. Os caras me ligaram, foram atrás de mim pra falar, cara, olha só, vou liberar pra ti uma novidade na época, né, vários anos atrás, que eu posso passar esse teu negócio aí, esse teu celular em 2 cartões. Eu comprei, achei do caralho. Né? Hoje em dia não compro tanto deles por preço, mas, cara, marcou anos e anos e anos atrás isso aconteceu e marcou como uma boa experiência. Eu olho para Fast Shop com bons olhos,
né, com a Magazine Luiza sempre olhei para bons olhos, agora fiquei meio broxado, vamos dizer assim. Então, é literalmente isso, sabe? Você precisa ter uma puta experiência foda pro cara lembrar de ti, e você precisa de uma pequeníssima experiência merda pra você odiar uma empresa, né? Eu não odeio a Magalu, mas é um exemplo assim bem importante. Outro ponto que é mega importante aqui é relacionado ao marketing. Bons e-commerces têm um marketing agressivo e com bom investimento. Como eu disse lá no primeiro vídeo, você precisa investir para trazer pessoas. E se você precisa investir para trazer pessoas para o seu e-commerce, você precisa ter um marketing agressivo, você precisa investir bem no seu e-commerce. Não é gastando 5, 10 mil reais que você vai ter um e-commerce multimilionário. Você não vai ter, você vai ter um e-commerce medíocre. E no fim das contas, você precisa ao longo do tempo ir melhorando esse marketing. Essa é a verdade. Para você conseguir investir 5, 10, 20, 30, 50, 100, 1 milhão no seu e-commerce e, obviamente, trazer resultado desse dinheiro. Não dá para só investir sem ter resultado. O principal aspecto aqui para você garantir que o seu marketing está sendo muito eficiente é você ter clareza do seu CAC, custo por aquisição de cliente, né? Custo de cada cliente novo adquirido. Não vou explicar isso no detalhe, vai estar na descrição o link para você ver sobre isso, tá bom? Outro aspecto é você também conseguir ter clareza de quanto tráfego novo você está trazendo. Um e-commerce ele não vive só de campanha de conversão, para de errar nisso. Isso é muito comum, um marqueteiro errar nessa frente, que é fazer campanha de conversão e achar que tá tudo bem. Em algum momento vai parar de dar certo essa porra, você vai ter um resultado ruim. Então você precisa estar equilibrando a balança sempre com campanhas de tráfego, envolvimento, alcance, video view, para trazer pessoas para daí monetizar. É um funil, é um fluxo. As pessoas têm elas não compram assim que elas veem o seu negócio, elas têm um tempo para tomada de decisão, né? Uma janela de conversão, e você precisa considerar isso no seu negócio. E o principal, estar constantemente aumentando o seu investimento. Se você está constantemente aumentando o seu investimento e trazendo mais resultado, aí você tem um marketing eficiente. E aí, para fechar, pós-venda. Eu falei que inicialmente, lá no primeiro vídeo, se você não viu, tá na descrição, mas eu falei que inicialmente você tem um custo menor para trazer ali, para entrar no e-commerce, né? Menos pessoas e tal. Chega a hora que você precisa ter um pós-venda bem estruturado. Foi exatamente isso que eu falei no aspecto de que a Magazine Luiza me decepcionou, porque ela não teve um bom pós-vendas. Ela cagou pra mim. Dava pra ter um pós-vendas ali. Talvez, eu imagino que vale a pena ter um pós-vendas ali. Seria importante, até pra eles não terem a logística reversa, sabe? Talvez, né, nos bilhões ali, sei lá, não faça tanta diferença pra eles. Mas, pra você, menor, provavelmente vai fazer. Então garante isso, garante que você tá próximo do seu cliente para que ele compre mais de você. E pessoal, esses são os conceitos que a gente está falando de um e-commerce que funciona, que traz resultado, que vende bem, tá bom? E o outro passo agora, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais no detalhe estratégias, um funil claro para você fazer o seu e-commerce vender mais. Então, até a próxima semana. Lembra, tá aqui na descrição o PDF para você ter clareza do que a gente falou aqui, poder passar para outros colegas, poder imprimir isso, fazer o que você quiser. Mas está aqui na descrição o PDF, basta você baixar. E também lembrando que se você tem um e-commerce e quer ajuda da V4 para vender mais, ou tem um varejo e está buscando implementar um canal de vendas através da internet, durante o mês de janeiro a gente está tendo um desconto especial para a galera desse ramo que quer fechar. Então aqui na descrição tem um link para você se cadastrar, garantir o seu desconto exclusivo e conhecer no detalhe a solução da V4 para o seu e-commerce. E não esquece, @V4Company, @Guilherme_Lippert são os nossos Instagrams. A gente está sempre produzindo conteúdos similares a esse para ajudar você a vender mais, mesmo que você ainda não seja um cliente direto da V4.